Bom, gente, boa tarde, barra noite. Queria, em primeiro lugar, acho que estão me ouvindo, né? Que eu estou usando o fone, não sei se tá. É, não, eu queria, em primeiro lugar, dizer que eu acho que essa mesa é uma mesa muito importante. A gente vem aqui logo depois do Dia da Mulher Negra Latino-Americana e Caribenha, né? Como algumas das companheiras já colocaram, construindo uma mesa aqui pelo Centro Acadêmico de Ciências Humanas, né, da Unicamp. Com uma composição muito interessante. A Lucilene é uma intelectual que eu acompanho bastante, gosto muito das reflexões, das elaborações, várias foram colocadas aqui, achei um debate de bastante nível, assim, para a gente poder pensar todos esses níveis, né, pelos quais passam debater a realidade das mulheres negras, né, a Lucilene falou bastante da questão da universidade, a Débora também, a Maria Luísa tocou no aspecto da luta internacional. Enfim, queria saudar bastante a entrevista das companheiras, queria agradecer o convite do CAST para que eu pudesse participar dessa mesa, em especial a Flávia aqui, que me fez o convite, que é uma companheira que faz parte do grupo que eu milito, né, que é o Quilombo Vermelho, e o MRT, o Movimento Revolucionário de Trabalhadores, na verdade, essa mesa, para mim, ela tem uma importância ainda maior se a gente olha, né, para esse momento que a gente está vivendo, em que a gente está na versão mais à direita do regime que se começou a construir a partir do golpe institucional de 2016, que hoje tem a cara do Bolsonaro e o enorme apoio em militares que compõem o governo num número nunca visto desde a ditadura militar, e que esse regime reacionário e apodrecido é portador de enormes ataques contra a classe trabalhadora, em especial contra as mulheres negras, que inclusive são um alvo prioritário, né, da direita e do bolsonarismo. Não à toa, uma das marcas mais doloridas desse golpe foi o assassinato da Marielle Franco em 2016, né, como a companheira Maria Luísa colocou aqui, né? A gente também essa semana seria a semana que a Marielle faria 41 anos de idade, e a gente está até hoje, né? 2 anos depois, quase, a gente não sabe quem mandou matar a Marielle, uma ferida aberta do golpe institucional. Eu não poderia deixar de começar dizendo que eu acho que muitos de vocês devem estar acompanhando que eu abri um debate político com uma crítica que eu fiz à Djamila Ribeiro, e eu queria, inclusive, antes de falar qualquer coisa sobre isso, enfatizar o meu repúdio às ameaças que ela e a filha dela sofreram, ameaças que eu expressei em vários meios, o quanto eu rechaço, né, um tipo de método que é típico da direita e do bolsonarismo, mas eu quero deixar claro também que o meu debate não é uma discussão individual com a Djamila Ribeiro. Justamente o que eu estou abordando é que tipo de feminismo e que tipo de luta negra é uma luta que eu acho que a gente precisa fortalecer. O que significa a relação com as empresas, nesse caso, as empresas de trabalho por aplicativo, em especial, numa semana em que esses trabalhadores, uma enorme maioria negra, o que significa que referências do movimento negro estejam fazendo propaganda para essas empresas por aplicativo. Para mim, isso não corresponde, né, esse tipo de apoio, e eu quero apresentar essa minha visão política, porque eu acho que é muito importante a gente dizer, né, que aqui não se trata de fake news nem nada disso, se trata de uma discussão política. Justamente por isso eu também acho que é um erro a forma como a Djamila está encarando essa discussão, porque ela está tratando essa crítica política como fake news, e não é isso. E também por isso eu pedi o direito de resposta tanto ao Marcelo Freixo, né, quanto à Globo, justamente porque as discussões políticas saudáveis deveriam ser incentivadas dentro do nosso movimento e não tratadas de uma maneira, enfim, né, de desqualificar o debate político. Então, o que eu quero fazer aqui é justamente o debate político dessa discussão, que para mim tem tudo a ver com o tema desse debate que a gente está fazendo hoje. Então, enfim, qual que é a minha visão política, né? Qual que é a visão política que, na minha opinião, está sendo apagada ao se dizer que a gente está trabalhando com fake news? Só um minutinho que eu estou com um programa aqui me
me atrapalhando. Bom, vamos lá. O debate político que eu queria trazer para vocês é que a minha visão é que a gente vive numa sociedade de classes, onde o racismo, né, que foi criado pelo capitalismo, serve como um mecanismo de superexploração junto do patriarcado, inclusive o patriarcado que é anterior ao capitalismo, né, ele foi apropriado pelo capitalismo como uma ferramenta de aprimoramento e aprofundamento da exploração do trabalho, e a combinação entre esses três elementos é justamente o que define a sociedade de exploração que a gente vive hoje, né? Ou seja, a exploração, ela não é uma questão a mais. Quando a gente pensa, né, essa tríade que compõe a realidade, o cotidiano da grande massa de mulheres negras no mundo, né, essa tríade racismo, patriarcado e capitalismo, a exploração, ela não é uma questão a mais, ela é justamente a raiz dessa sociedade, ela é justamente a engrenagem que movimenta essa sociedade e a engrenagem que recebe todos os dias uma lubrificação de conteúdos ideológicos que permitem com que uma camada enorme de negros e uma camada enorme de mulheres viva condições de trabalho e de vida mais precárias, que fazem com que, através da precarização da vida e do nosso trabalho, os capitalistas possam lucrar muito mais com a nossa exploração. Né? Então, uma questão muito importante que eu queria trazer para o debate hoje, né, quando a gente olha para a realidade brasileira, a gente vê que as mulheres negras, elas chegam a receber 64% a menos que os homens brancos pelo mesmo tipo de trabalho, com a mesma qualificação profissional, o mesmo nível educacional, no mesmo emprego, as mulheres negras chegam a receber 64% a menos que os homens brancos, né? Essa é uma média da diferença salarial entre as mulheres negras e os homens brancos, que mostra como, na verdade, o conjunto das opressões que estão estruturadas na nossa sociedade, elas servem como um elemento de potencialização da exploração. É por isso que várias companheiras falam, esse debate foi tocado bastante nesse ponto, quanto que essas mulheres, né, nós mulheres negras, as mulheres LGBTs, os homens também LGBTs, a população trans, todas as populações são vítimas de opressão, e que se a gente olhar para todos os espaços, né, da sociedade, a gente vai ver que são as pessoas que protagonizam sempre o terreno do mundo do trabalho, sempre nas posições mais precárias, né? Isso está reforçado na produção cultural brasileira e mundial, norte-americana, isso está reforçado em vários elementos que compõem a vida social, e é uma questão material concreta, né? Essas pessoas, elas vivem pior e recebem salários piores. Por isso que é muito visível, né? É uma demanda de muitos setores que a gente possa ter direito, inclusive, de estar em lugares, em profissões, em carreiras onde usualmente não se veem as mulheres negras, né? Mulheres negras médicas, mulheres negras químicas, mulheres negras cientistas, pesquisadoras, mulheres negras docentes, né? Como as companheiras que estão participando aqui desse debate, né? A Lucilene, a Débora. Ou seja, existe uma grande reivindicação de vários setores para que as mulheres negras e outros setores oprimidos possam fazer parte, né? Possam ser representados em determinados lugares onde a gente não é visto, né? Então, eu parto de compreender bastante esse anseio, e, na verdade, eu acho que o que a luta negra internacional mostra é que através do reconhecimento de que mesmo que exista mesmo que a gente tenha conseguido, né, no curso das últimas décadas, conquistar alguns lugares de poder, né, a gente está falando de um país que é os Estados Unidos, onde está tendo uma enorme luta negra contra a violência policial, um país que já foi governado por um homem negro, né, que foi o Obama, e que foi justamente durante o governo do Obama que se começou o movimento Black Lives Matter através do assassinato pelas mãos da polícia do Eric Garner, né? Ou seja, existe uma tentativa, nesse momento de luta negra internacional, existe uma tentativa muito potente
por parte de empresas e de setores do grande capitalismo mundial, de tentar nos convencer de que é através de conquistar alguns espaços de poder e de que é através de conquistar alguns lugares de representatividade que a gente vai acabar com o racismo. Quando que esses negros que estão em luta nos Estados Unidos estão mostrando que, na verdade, ciclos de aumento de representação não mudou o fato de que a grande massa negra segue morrendo pelas mãos da polícia, segue precarizada nos locais de trabalho e que durante a Covid-19, durante a pandemia, se apresentou essa realidade de forma completamente explícita, veio à superfície, o fato de que as massas negras são as maiores vítimas de uma pandemia que tem como medidas essenciais, né, de combate, por exemplo, lavar as mãos ou poder lavar a sua roupa quando chega da rua, quando a grande massa negra, pela enorme precarização do trabalho e da vida, não consegue sequer, em muitos casos, ter água encanada dentro de casa. Como a gente vê aqui no Brasil, um dado impressionante de que 36 milhões de pessoas, num país de quase 220 milhões de habitantes, são 36 milhões de pessoas que não têm água encanada em casa. Ou, por exemplo, o fato de que 40% da população brasileira não tem saneamento básico nas suas casas e nos seus bairros. Ou seja, essa realidade que foi trazida à superfície pela pandemia é uma realidade que mostra que, na verdade, existe um combate contra a estrutura da sociedade capitalista que é preciso ser dado para que, de fato, a gente esteja em todos os lugares, né? Para que os negros eles possam estar controlando e definindo através da sua essencialidade, né? Porque os negros são a grande massa trabalhadora brasileira, uma massa trabalhadora em sua grande maioria feminina e negra. Ou seja, a gente está frente a um momento onde esse nosso lugar de poder, né, que é ser os produtores da vida, os reprodutores da vida, as negras e mulheres são maioria, inclusive, do combate direto à pandemia dentro dos trabalhos de cuidado e de saúde, que a gente possa, através desses espaços que a gente já está localizado, transformar o conjunto da realidade social, superando esse sistema capitalista, que é um sistema de opressão e de miséria, e que enquanto ele existir, vai seguir existindo racismo e patriarcado, e oferecer, inclusive, uma saída da nossa classe para esse problema, né? Para mim, a luta negra nos Estados Unidos, ela mostra essa potência em execução, porque é no meio de uma pandemia, no meio de uma enorme crise sanitária, onde a gente estava com medo de sair na rua, e várias pessoas, inclusive, discutindo que a gente podia, não, deixa esse problema para resolver depois, amanhã, etc. E a gente viu que os negros viram um dos nossos, né, ser assassinado com um sufocamento assustador, né, que virou um grande espetáculo da morte racista no capitalismo, que foi o assassinato do George Floyd, 8 minutos e 36 segundos do joelho do policial sobre o pescoço do George Floyd. Esses 8 minutos e 36 segundos mudaram, talvez, o rumo da história imediata, né, que a gente está vivendo, colocando em cena as massas negras no combate contra um dos aspectos mais fundamentais da sociedade capitalista, que é a violência policial. Né? Inclusive, eu faço coro com os trabalhadores e as massas negras dos Estados Unidos, que agora seguem em luta. São mais de 800 greves que aconteceram desde o início da luta por justiça de George Floyd. E nessas greves, nessas mais de 800 greves, se pauta, por exemplo, em algumas delas, a exigência de que os policiais sejam expulsos dos sindicatos, porque são trabalhadores que reconhecem, o que eu também concordo, que policiais não são trabalhadores e que não devem fazer parte das nossas organizações operárias. Nesse sentido, né, a gente também viu nesse processo de luta que, conforme aumentava e escalava a revolta negra, vieram uma série de empresas tentando se mostrar como aliadas do movimento negro e tentaram se mostrar como aliadas da luta antirracista. Uma delas, por exemplo, foi a Netflix, outra foi a Amazon, outra foi a Google. Bom, dentro dessas empresas, trabalhadores foram demitidos e reprimidos porque exigiam que essas empresas não fizessem mais contratos com a polícia norte-americana. Ou seja, mostra que o limite das empresas é justamente o limite da sua publicidade, do seu discurso para fora. Na verdade, o seu conteúdo é um conteúdo profundamente racista, capitalista, pró-violência policial e pró-precarização do trabalho. É por isso que eu realmente acho incompatível a luta negra quando ela se conecta com
as empresas. Eu não acho que é uma publi que uma pessoa vai lá e faz. Em última instância, a Djamila e qualquer pessoa tem direito de fazer o que bem entender, mas não em nome das mulheres negras, nem em nome do movimento de mulheres e de negros. Para mim, é um grande debate no movimento negro, porque, historicamente, a gente vê a tentativa de cooptação do movimento negro por parte da burguesia, dos governos capitalistas e das empresas. Então, porque o que eles querem é que a gente não leve as nossas angústias e as nossas dores às últimas conclusões, para tirar a nossa radicalidade e o conteúdo subversivo da nossa luta, que poderia, no caso brasileiro, oferecer uma série de saídas, ou seja, radicalidade da luta negra, conectada com as estratégias e os métodos da luta da classe trabalhadora, que a gente está vendo acontecer ao vivo nos Estados Unidos, isso é apaixonante. Ela poderia, por exemplo, no caso do Brasil, ver que a gente está vivendo um regime apodrecido, que na verdade é um regime construído através do golpe institucional de 2016, um golpe que teve seus atores, o judiciário, os militares, parte do Congresso, né? Inclusive hoje, vários desses setores do Congresso que falam em nome da democracia contra Bolsonaro foram os que, em 2016, apoiaram o sequestro do voto de milhões para decidir os rumos do país através de juízes eleitos por ninguém. E que, na verdade, eu não sei falar, esse 515 é para mim? Sim? É para eu concluir? Tá, então eu vou concluir. Eu peço só mais 2 minutinhos, eu já aviso para o pessoal que eu não vou poder ficar para as respostas. Então, se eu puder só mais 2 minutinhos para poder concluir, que enfim, eu tive de problemas pessoais hoje, eu vou ter que sair aqui no meio do debate, infelizmente. Mas que, na verdade, a gente levar o nosso ódio contra esse sistema até o final deveria levar a gente, inclusive, a ver que é preciso destruir esse regime sem se apoiar nas saídas do malmenorismo, que foi justamente o que levou a gente a ver, por exemplo, um governo do PT que governou junto com a direita, de mãos dadas com a direita, com a bancada evangélica, com a bancada do agronegócio, fortalecendo os mesmos setores, como o judiciário, que foram os atores do golpe institucional de 2016, que veio para lançar ataques mais profundos que o próprio PT já vinha fazendo, né? A potencializar e aprofundar ataques que o próprio PT já vinha fazendo. Ou seja, nesse sentido, me parece que as saídas mais profundas não são, por exemplo, saídas institucionais como o impeachment, defendido por alguns setores da esquerda socialista, como o PSOL, e apoiado em alguma medida também por companheiros do PSTU, e nem tampouco a gente se apoiar numa frente ampla junto com os mesmos atores que foram os atores de fazer a gente chegar no regime que a gente está hoje, né? Uma frente ampla da qual participou setores do PSOL e da qual faz alento também alguns dos parlamentares, das figuras mais importantes do PSOL, como Boulos, participou de uma live da frente ampla junto com setores da direita mais tradicional, racista e arcaica do Brasil. E, na verdade, a gente batalhar por uma saída independente da classe trabalhadora, que abrace o conjunto das demandas das mulheres, dos negros, da igualdade salarial entre negros e brancos, saídas profundas, a crise sanitária, né? A gente se perceber como trabalhadores capazes de parar a produção das mercadorias de lucro e batalhar pela produção, por exemplo, dentro das nossas indústrias, que seja reconvertida a produção para produzir respiradores para toda a população que hoje não tem acesso a respiradores, num sistema único de saúde totalmente abarrotado e que não consegue, por conta de uma série de cortes neoliberais, garantir à população o tratamento frente à pandemia. Nesse sentido, para mim, uma saída muito profunda que a gente teria que debater. Eu faço um convite a todos os companheiros da esquerda socialista, do PSOL, o PSTU, companheiros independentes estão refletindo quais são as saídas que a gente pode apresentar para essa situação, que a gente debata por que nós somos uma geração de 30, 20 anos de idade, que olhamos para um futuro de aprofundamento da crise econômica, de uberização do trabalho, de precarização das nossas vidas, e a gente diga que a gente quer decidir quais são as leis e qual é o regime que rege as nossas vidas. Isso é um direito que temos que ter, porque frente a um regime apodrecido, o problema não é só Bolsonaro e Mourão, o problema é o conjunto desse regime arcaico que precisa ser colocado abaixo com uma saída independente da classe trabalhadora, batalhando para poder definir não só quais são os jogadores do nosso jogo, mas transformar as regras desse jogo através de uma Assembleia Constituinte livre e soberana, que seja uma experiência profunda, com o mais extremo que pode chegar à democracia burguesa, em que, inclusive, nessa experiência, a gente perceba que, de todos os atores que a burguesia colocou para debater junto com a gente na Assembleia Constituinte, os mais consequentes são a classe trabalhadora, os revolucionários e os socialistas, que querem dar um destino para a nossa sociedade, que é de um governo de trabalhadores, de ruptura com o capitalismo e com saídas profundas
profundas que façam com que a nossa vida valha a pena ser vivida e que todos os problemas que a gente está debatendo nesse momento sejam problemas do passado e que a gente possa ser mulheres negras se enfrentando com os grandes problemas que a gente tem capacidade, inteligência e potência para poder refletir, que são os grandes problemas da vida, da humanidade, da ciência e do universo. Então, enfim, eu queria fazer esse convite de debate aos companheiros, mais uma vez repudiar todos os ataques que estão sendo, o ataque que foi feito, né, tanto a Djamila quanto a sua família, e chamar a gente a voltar para o terreno do profundo, importante, democrático debate político para fortalecer as nossas ideias e conseguir construir um movimento muito mais forte através das críticas do debate democrático mais amplo, profundo, sobre o conjunto das nossas ideias. Obrigada, Letícia.